Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA, e nesta aula nós vamos tratar dos índices de atividade, também conhecidos como índices de giro ou índices de prazo. Bom, esses índices, chamados índices de atividade, ou giro, ou prazo, tanto faz, eles representam a velocidade com que os elementos patrimoniais, alguns elementos patrimoniais, se renovam durante um determinado período. Eles são quocientes dinâmicos, ou seja, eles dão a ideia de rotatividade, porque daí a ideia de giro, né? Porque eles representam prazos de renovação dos elementos patrimoniais. Quais elementos patrimoniais a gente está falando? A gente está falando basicamente da conta estoque, da conta clientes e da conta fornecedores, além, claro, do próprio ativo. Então, são basicamente quatro índices: o prazo médio de renovação de estoques, ou prazo médio de estocagem, a mesma coisa, o prazo médio de recebimento, ou prazo médio de recebimento de vendas, o prazo médio de pagamento, ou prazo médio de pagamento de fornecedores, e o índice de giro do ativo. Nós vamos tratar cada um deles nessa aula. Mas antes disso, vamos entender um ciclo operacional e o ciclo de caixa, que são dois conceitos importantes e que estão relacionados aos índices de atividade. Vamos considerar aqui essa linha como sendo uma linha do tempo, e nesse tempo, aqui começando sendo a data zero, um hipotético zero, nesse momento inicial aqui, a gente teria, digamos assim, a compra da matéria-prima, MP aqui matéria-prima. Essa compra, na maioria das vezes, ela é a prazo, né? A empresa em geral compra a prazo. Então aqui a empresa compra a matéria-prima, essa matéria-prima vai para a empresa, ela vai ser estocada como matéria-prima, né? Depois, digamos que seja uma indústria, vai haver uma requisição para processo produtivo da matéria-prima, uma ordem de produção, como a gente diz. Essa matéria-prima ela sai do estoque de matéria-prima, ela começa a entrar no processo produtivo, ela vai passar nas máquinas, 1, 2, 3, não importa, e ela deixa de ser estoque de matéria-prima, passa a ser estoque de produtos em processamento, até que ela vira estoque de produto acabado e é disponibilizada para venda. Pronto. Colocou para venda não significa que já vendeu. Pode ser que demore mais ou menos a depender do negócio. Depois de um tempo, aí sim vai ocorrer a venda do produto acabado. Essa venda, ela também acontece a prazo. Na maioria das vezes, as vendas também acontecem a prazo. E depois de um tempo que você fez a venda, é que você vai efetivamente receber o dinheiro dessa venda. Então, a gente tem um tempo que vai da compra da matéria-prima até a venda do produto. A gente tem um tempo que vai da venda do produto até o efetivo recebimento por aquela venda. Claro, se isso aqui for feito à vista, esse daqui vem para cá, né? Mas como não é, a gente tem esses tempos aqui. Pronto. O tempo que você compra a matéria-prima até o tempo que você vende o produto acabado, isso aqui é o que nós chamamos de prazo médio de estocagem ou prazo médio de renovação do estoque. O tempo que você fez a venda até você receber o dinheiro da venda é o que nós chamamos de prazo médio de recebimento. Se nós somarmos esse tempo todo aqui, ó, isso aqui tudo, aí a gente tem o que se chama ciclo operacional. Então, o que é um ciclo operacional? É o tempo que a empresa leva, desde a compra da matéria-prima até o efetivo recebimento da venda. Tá? Ou seja, ela compra e só lá na frente ela vai receber o dinheiro daquela venda. Só que vejam também que ela comprou aqui a crédito, então em algum momento ela vai ter que fazer o pagamento dessa matéria-prima. Claro, se ela não comprasse a crédito, se fosse à vista, seria aqui. Mas como é a prazo, a gente está colocando para cá. Então, esse tempo que eu compro, esse tempo que eu compro até o tempo que eu pago,
é o que nós chamamos de prazo médio de pagamento. Então, esses três índices aqui são super importantes para a empresa. A gente tem o prazo médio de estocagem, a gente tem o prazo médio de recebimento e a gente tem o prazo médio de pagamento. Bom, além disso, o tempo que eu paguei até o tempo que eu vou receber é o que nós chamamos de ciclo de caixa. Esse ciclo de caixa ele é super importante, fundamentalmente para as discussões sobre capital de giro. Porque pensem comigo, eu paguei a matéria-prima e só cá na frente eu vou receber o dinheiro da venda. Então significa que eu vou ficar um belo tempo, ó, esse tempo todo aqui, ó, sem dinheiro, né? Por quê? Porque eu paguei, mas ainda não recebi. Ora, uma empresa, ela não pode ficar sem dinheiro. Ela tem que ter um colchão de liquidez. Ela tem que ter uma reserva, um adicional, para poder fazer com que ela pague as suas contas, que são as contas corriqueiras, né? Esse colchão, esse adicional, é o que nós chamamos de capital de giro, tá? E pensem comigo, quanto maior for esse tempo, ou seja, o tempo que a empresa leva do pagamento da matéria-prima até o recebimento da venda, quanto maior for esse tempo, mais capital de giro essa empresa vai precisar. E nós sabemos que nenhum capital é de graça, né? A gente já viu isso nas aulas anteriores. Então, se a empresa vai precisar de mais capital, significa que ela vai ter um custo maior com esse capital. Ela poderia estar usando esse recurso, por exemplo, em outra atividade, ou comprando mais imobilizado, aumentando sua produção, por exemplo. Então, significa que quando nós gerenciamos isso aqui, claro, existem muitos detalhes, e a gente vai discutir os detalhes ainda nessa aula, mas a priori, a ideia é que eu tente fazer com que o ciclo de caixa seja o menor possível. Só que o ciclo de caixa ele é uma consequência, ele não é a causa. Então, para mexer no ciclo de caixa, eu tenho que mexer necessariamente nos prazos médios de estocagem, de recebimento e de pagamento. Pensando na estocagem, para eu diminuir o ciclo de caixa, eu tento diminuir o prazo médio de estocagem, ou seja, girar o meu estoque mais rápido. A gente vai discutir isso já já. No caso do prazo médio de recebimento, eu também vou tentar diminuir o prazo médio de recebimento, fazer com que eu receba mais rápido isso aqui. E com relação ao prazo médio de pagamento, eu vou tentar aumentar, eu vou tentar postergar o pagamento dos meus fornecedores, fazendo com que isso aqui venha para cá, para o lado direito, e aí eu encurto o ciclo de caixa. A gente vai ver, a partir de agora, esses elementos de forma isolada. A gente vai ver primeiro o prazo médio de estocagem, depois o recebimento, depois o pagamento. Por que isso? Porque a gente sabe que a gente, a priori, deve diminuir a estocagem, diminuir recebimento, aumentar o pagamento. Mas esse movimento ele não é simples e ele tem uma série de consequências para a empresa. Então, conceitos importantes aqui, claro, além dos três índices, a ideia de ciclo operacional e, principalmente, a ideia de ciclo de caixa. A ideia de ciclo operacional, ela, na verdade, seria melhor expressa nessa imagem daqui. Porque aqui, na imagem anterior, a gente tem o ciclo como sendo uma figura, como sendo uma fotografia. Na verdade, o ciclo ele é dinâmico. Ele começa com a compra da matéria-prima, vai para a produção, vira produto acabado, é vendido, em geral a prazo, isso vira duplicata a receber e depois é recebido no banco. Só que isso aqui tem uma série de detalhes e eu não tenho um ciclo começando somente quando o outro termina. Então eu já tenho um outro ciclo começando aqui, um outro ciclo começando aqui, um outro ciclo, e é como se isso aqui ficasse um ciclo que não para. É por isso que a gente costuma dizer que os índices de atividade são índices dinâmicos. Por quê? Porque, de fato, o ciclo operacional ele é dinâmico, ele acontece o tempo todo. Voltando nesse slide aqui, é como se eu tivesse
um ciclo aqui começando, depois eu já tenho um outro ciclo aqui começando, depois eu já tenho um outro ciclo aqui começando, um outro ciclo aqui começando, e observe como, ó, vários ciclos estão relacionados. Então é como se eu tivesse vários ciclos ao mesmo tempo. Então, de fato, a gente gerencia através dos índices, tá? E a ideia de ciclo é para a gente entender como funciona isso. Bom, vamos lá primeiro para o prazo médio de estocagem ou prazo de renovação do estoque. Como a gente já viu, ele está relacionado à renovação do estoque, que é uma das contas importantes do ativo circulante, e ele é considerado o tempo que vai da compra da matéria-prima até a venda do produto, como a gente viu na imagem anterior. A fórmula dele é dada por estoque dividido por CMV vezes 360. 360 aqui é o ano comercial, pode ser também considerado o ano exato, 365, enfim. Pronto. O que a gente está vendo? A gente está vendo uma conta aqui de balanço patrimonial com uma conta aqui de DRE. Então, o que eu tenho de estoque em relação ao que eu tenho de custo. Lembre que o custo só é computado quando é computada a receita. Então, isso aqui tem uma relação entre o que eu tenho de estoque e o que eu estou retirando do estoque, a movimentação que sai do estoque. Porque o CMV é exatamente o registro da saída do estoque, né? Então, a priori, a gente tem que, quanto menor o prazo, melhor. Né? Só que a gente sabe, por exemplo, que o meu estoque, se crescer muito, isso aqui vai subir. Então, a gente está falando basicamente de gerenciar estoques. Aqui eu tenho um exemplo. Digamos que eu tenho um estoque de 50 mil com um CMV de 500 mil, como está aqui no exemplo. Isso vai dar aí um resultado de 36. Esse 36 significa que, em média, a empresa leva aproximadamente 36 dias para renovar o seu estoque. É como se ela tirasse o seu estoque a cada 36 dias. Tá? Os índices de prazo eles também são chamados índices de giro por isso. Só que eles são apresentados de outra forma. Por exemplo, digamos que eu tivesse um prazo médio de renovação de estoque de 30 dias. Se eu tenho meu estoque sendo girado a cada 30 dias, significa então que eu giro o meu estoque 12 vezes no ano. Isso aqui é o índice na forma de prazo. Isso aqui é o índice na forma de giro. Para todos a gente vai ter isso. A gente tem isso para o prazo médio de estocagem, o recebimento e o pagamento. Então você pode usar qualquer um dos dois, tá? Na prática, a gente acaba usando muito mais esse porque ele é mais simples de ser entendido. Apesar de que isso aqui não é nem um pouquinho difícil, né, gente? Convenhamos. Então vamos lá. A explicação ela é muito mais, sim, aí sim, complicada e ela exige muito mais análise, né? Porque eu estou aqui com 36 e eu preciso decidir. E aí, isso é muito ou pouco? Eu tenho como diminuir? Ora, para eu diminuir, eu simplesmente tenho que diminuir o estoque ou simplesmente vender muito estoque, que seria registrado pelo CMV, em relação ao que eu tenho no momento. Vamos lá. Isso tem a ver com a minha política de estocagem. Bom, ter ou não ter estoque, ter mais estoque ou menos estoque, tá? O principal problema da gestão de estoque consiste na minimização dos custos de manutenção e de imobilização e no benefício da disponibilidade. Opa, eu estou vendo aqui que eu estou de frente a um trade-off, a um conflito onde existem perdas compensatórias. O que eu quero dizer? Por um lado, é bom ter estoque. O que é bom ter estoque? É bom ter estoque pela sua disponibilidade. Então é muito bom chegar um cliente na empresa e ele ter o estoque, ter para escolher, para vender, em variedade. Isso é ótimo. Mas, por outro lado, ter estoque implica em maior custo de manutenção, além, obviamente, da imobilização do recurso, porque eu estou alocando recurso em ativos circulantes, que a gente já viu que são ativos menos rentáveis. A partir do momento que eu tenho mais estoque, eu aumento o valor da conta estoque e eu estou tendo mais ativos circulantes. Vamos olhar as diferentes visões na empresa. Como a gente viu, pela questão de vendas, uma pessoa de marketing claramente vai querer ter mais estoque, né?
Por que eu quero ter mais estoque? Eu quero que o meu cliente seja atendido, eu quero que ele chegue na loja e encontre o produto. Em termos de produção, a gente pode a priori pensar que estoque também vai ser bom, né? Por quê? Porque se eu faço lotes de produção maiores, consequentemente eu consigo diluir gasto fixo numa maior produção. Isso é o ganho de escala. Então, a priori, a produção também vai ter ganho se a gente processar lotes maiores de estoque. Suprimentos também pode ter uma visão de ganho no estoque. Afinal de contas, é muito mais fácil negociar compra de lotes grandes, muito estoque, do que de lotes menores. Então, a priori, suprimento também vai ter o interesse em ter mais estoque. E o financeiro, o pessoal do financeiro, é que realmente fica preocupado mais com os custos de manutenção do estoque e sobre a imobilização do recurso que está sendo alocado no estoque. Claro, eu estou falando de uma forma meio excessiva, né? Hoje em dia, as pessoas que trabalham nas outras áreas que não financeiro, elas já têm uma maior visão do financeiro também e concordam com isso. Então, o pessoal de produção sabe que tem um dilema entre produzir mais, mas em relação a custo, suprimentos a mesma coisa e marketing a mesma coisa. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que existem diferentes visões sobre estoque e que essa ideia de que o estoque é sempre ruim, ela não é verdade. Se estoque fosse sempre ruim, gente, as empresas nenhuma iriam ter estoque. E as empresas têm estoque. Então significa que existe um lado muito bom de ter estoque. O que a gente sabe é que ter muito estoque, aí deixa de ser bom e passa a ser ruim. Se todas as empresas pudessem não ter estoque, elas não teriam. Mas elas não podem, elas precisam do estoque. E o estoque, de fato, garante venda. Então, é importante também ter estoque. Algumas observações. Se houver uma variação entre, por exemplo, uma queda no volume de vendas, pode ser que demore um tempo até que haja o ajuste no volume de produção e, consequentemente, estoque. Então, é importante acompanhar na hora de analisar o índice, como é que está acompanhando venda e estocagem. Porque pode ser que as vendas caiam e o estoque em algum momento fique alto para depois ele cair. Tá? Isso pode acontecer e a gente tem que estar ciente disso. A gente também deve levar em consideração que existem empresas que têm sazonalidade forte, e aí você vai ter sim um aumento do estoque num período anterior à demanda. Isso vai ser natural. Por exemplo, empresas que trabalham com chocolate. É natural que o estoque cresça absurdamente antes da Páscoa, antes do Dia das Mães e antes do Natal, que são as datas onde se vende bastante chocolate. Mas a mesma forma vai valer para outros produtos, tá? A gente tem que também ter em mente que existe a possibilidade de ganho especulativo com estoque. O que é isso? É quando eu mantenho o estoque, eu sei que meu estoque está alto, eu mantenho esse estoque porque eu estou especulando sobre um possível aumento no valor da matéria-prima. E aí eu poderia ter um ganho. Por exemplo, eu trabalho com processamento de aço e eu sei que vai ter um aumento do preço do aço. Então eu compro bastante aço antes do aumento para ter o meu estoque bem alto de aço, para quando ocorrer o aumento, eu passar um bom tempo processando aço que eu já comprei a um valor mais baixo. Claro, não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Afinal de contas, você precisaria pagar por isso, e aí você tem que ter um caixa, uma liquidez bem grande para poder fazer isso. Eu estou colocando essas observações porque a gente precisa entender, por exemplo, motivos que fazem com que uma empresa a priori tenha estoque muito alto. Pode ter um motivo, sim, por trás daquilo. Tá bom? Resumindo, ter ou não ter estoque? Por que ter estoque? Por conta do custo do pedido. Às vezes pedir custa. Então eu tento diminuir o custo do pedido. Por causa do custo de faltar um produto. Já pensou uma fábrica parar por conta de falta de estoque? E por causa dos descontos que também existem nas compras em grande quantidade, que a gente já falou. Por que não ter estoque? Porque manter estoque custa dinheiro. Então, o custo de manutenção do estoque ele faz com que eu, a priori, não tenha interesse em ter estoque. Por conta da obstrução da produção, eu posso acabar obstruindo se eu tiver estoque demais.
Isso pode ser, claro, aliviado, né? E principalmente por conta da redução da rentabilidade. Afinal de contas, o estoque está dentro do ativo circulante, e se eu aumento o ativo circulante, significa que eu estou colocando mais recurso em ativos menos rentáveis, tá? Vamos lá. Agora vamos pensar sobre o prazo médio de recebimento. Como a gente já viu, o prazo médio de recebimento ele é o período de tempo que vai da venda até o recebimento efetivo do dinheiro, tá? Pronto. Como é que eu calculo o prazo médio de recebimento? Eu vou pegar a conta clientes, ou duplicados a receber, ou contas a receber, vou dividir pela venda, aqui é vendas líquidas, receita líquida, e multiplicar por 360 ou 365, como eu falei antes, para calcular. Então, observem novamente. É uma conta de balanço patrimonial com uma conta de DRE. Isso vai me dar a noção do quanto, do qual proporção que eu estou tendo aqui, ó, de duplicatas em relação às vendas, multiplicado pelo tempo. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Digamos que eu tenha vendas de 8.900, duplicados a receber de 490. Isso vai me dar um prazo médio de recebimento de 20 dias. O que significa isso? Que a empresa leva, em média, 20 dias para receber efetivamente suas vendas a crédito. Então pense, se uma empresa só vende à vista, o prazo médio de recebimento dela é zero. A gente sabe que as empresas não só vendem à vista, afinal de contas, as vendas hoje são cada vez mais a prazo. Se você é uma empresa e você só quer vender à vista, vai ter uma grande chance de você vender pouco, porque vai ter um concorrente que vai vender a prazo e ele vai vender mais do que você. As empresas, em geral, elas definem uma política para isso, né? Então, a empresa não diz, ó, eu só vou vender com 20 dias. Não, não é assim. A política de recebimento, em geral, vende, olha, eu vou vender sempre em uma vez no crédito, ou em 2 vezes no crédito, ou em 3 vezes no crédito, né? Que pode ser uma mais duas, quer dizer, uma no ato, duas depois, ou pode ser em 3 depois, sendo uma só daqui a um mês. Não tem problema. O que acontece é que quando as empresas elas dividem, por exemplo, em 3 vezes, que seja uma mais duas, por exemplo, uma no ato, uma com 30, uma com 60, a gente vai ter, de fato, um prazo médio de recebimento. Médio como, Roberto? Médio porque se ele está vendendo parte no ato, parte em 30, parte em 60, eu vou ter algum prazo aí de recebimento médio, que pode ser, por exemplo, na faixa dos 30, mas pode ser mais para a faixa dos 60, pode ser mais para a faixa dos 15. Vai depender da proporção com que ela for vendendo, porque quando ela tem a política de uma mais duas, não significa que todas as vendas vão ocorrer dessa forma. O cliente escolhe, né? Ele pode até chegar nessa, mas ele pode escolher à vista, e existe venda à vista. Ele pode escolher dividir só em uma, ele pode escolher dividir só em duas, ele pode escolher dividir em três. Então, o que a gente faz é comparar a política da empresa com o cálculo que a gente encontra. Aí vamos lá. A gente está falando então de política de crédito, de concessão de crédito para a empresa. E é importante a gente lembrar que, ao manter duplicados a receber ou conta clientes, a empresa, de fato, ela vai perder um pouco do dinheiro no tempo. Por quê? Porque cliente é também uma conta do ativo circulante e esse dinheiro não está sendo remunerado. Quer dizer, eu estou fazendo uma venda para receber só lá na frente. Então, a priori, eu não estou tendo a remuneração do tempo daquilo. A não ser que eu inclua uns juros nisso. Só que aí a gente tem um outro problema. Se eu incluo juros na minha venda a prazo, eu posso diminuir a venda, porque os clientes, a priori, não têm interesse em pagar juros. Eu, além disso, corro o risco de não receber. Afinal de contas, se eu estou vendendo mais a prazo, pode ser que lá na frente o meu cliente não me pague. Isso aqui pode ser diluído, claro, com custo, se você está, por exemplo, trabalhando só com cartão de crédito. Se você está trabalhando com cartão de crédito, você está pagando por isso. Então, é como se você estivesse pagando por essa segurança de receber. Eu sei que eu vou receber, mas isso não é sem custo, tá? Afinal de contas, as transações com cartão de crédito, elas têm custo. Então, o que eu vou ter que ficar vendo é quanto crédito eu vou receber,
Qual volume que eu vou aceitar de duplicata a receber? E qual o meu prazo? Vou vender com 30, 60, 90? Essa é a discussão. A gente sabe que quanto maior for o prazo, a priori maior vai ser a venda. Isso vai ser muito bom para a empresa. Mas, por outro lado, ela vai ter esses problemas aqui numa maior proporção. Se ela diminui o prazo, ela tem uma política mais restritiva de crédito, significa que ela vai diminuir vendas. Mas, por outro lado, ela também diminui esses dois problemas aqui. Então, no fim das contas, também não tem uma solução mágica. Eu vou ter que verificar e ir atendendo a minha política e construindo uma política aos poucos. A política que melhor se adequa à minha realidade financeira. E, claro, mercadológica, né? Porque eu tenho que pensar na estratégia, eu tenho que pensar nos meus concorrentes e por aí vai. Não adianta eu querer trabalhar com venda somente a 30 dias se o meu concorrente está ofertando 90 dias. Certamente ele vai vender muito mais do que eu. E o último índice é o prazo médio de pagamento, que está relacionado ao pagamento das compras a prazo. Então, é o prazo que vai da compra da matéria-prima até o pagamento dessa matéria-prima. O cálculo é dado por fornecedores dividido por compras. Fornecedores ou duplicatas a pagar, tá, gente? Em geral, a gente está cada vez usando mais fornecedores porque a duplicata a pagar não está sendo tão usada na contabilidade. Então, cada vez a contabilidade melhora na sua apuração, menos sujeira, digamos assim, nas contas. Então, é fornecedores por compras. Fornecedores, uma conta de balanço. Compras, uma conta que a gente vai ver nesse instante, que a gente vai fazer uma conta de chegada. Só voltar aqui. Multiplicado por 360, como a gente já viu, podendo ser também 365, se for dia exato. Aí, vamos pegar o exemplo. Digamos que eu tenho aqui 3.500 de compra, duplicados a pagar de 250. Então, eu faço a conta, coloco na fórmula e encontro o resultado 26. 26 o quê? Dias. Significa que a empresa leva, em média, 26 dias para pagar as suas compras. É isso que significa. Tá? Pronto. Observações. Como é que eu acho compras? Compras não é uma informação que aparece nem no balanço, nem na DRE. Bom, se você não for uma pessoa de dentro da empresa, você vai ter que chegar a compras através dessa fórmula aqui de baixo. Você sabe que o CMV é igual ao estoque inicial mais compras menos o estoque final. Então, você pode chegar que o CMV menos o estoque inicial mais o estoque final é igual a compras. Pronto, cheguei em como calcular a compra. Então, se eu estou, por exemplo, calculando compras do ano 2, por exemplo, então quem é o CMV? É o CMV, vou botar aqui, do ano 2. Quem é o estoque inicial do ano 2? O estoque inicial do ano 2 é o estoque final do ano 1. E quem é o estoque final do ano 2? É o estoque que está registrado no ano 2 mesmo. E aí eu consigo calcular as compras do ano 2. Tá? Se você for de dentro da empresa, então você vai conseguir pegar o CMV como sendo um percentual, as compras como sendo um percentual do CMV. Isso vai ter um bom nível de aproximação. Se não tem, você vai fazer, como a gente vai fazer em praticamente todos, e como nos exercícios isso é feito, você vai fazer pelo cálculo ajustado. Roberto, esse cálculo não é uma aproximação? É. Ele piora, digamos assim, a qualidade do número, mas como todos os índices, isso aqui não pode ser visto como um valor absoluto, né? Ele tem que ser visto como um valor aproximado para a gente pensar sobre o número, né? Para pensar sobre a situação da empresa. Bom, vamos lá. E o último índice de atividade, chamado giro do ativo. Eu vou mostrar a fórmula aqui, e olha a fórmula como é. É vendas, isso aqui é receita líquida, dividido por ativo total. Então, ele indica quantas vezes o ativo se renovou em relação às vendas. Tá? Vamos pensar que eu tenho uma empresa e essa empresa tem uma capacidade instalada, um ativo disso aqui. Ó. Isso aqui é minha capacidade instalada, o meu ativo. Pronto. O ideal é que eu extraia desse ativo o maior volume possível de receita.
receita líquida. É isso que a gente está falando. Então, o giro do ativo ele está relacionando o quanto que eu consigo vender da minha instalação, do meu volume de ativo instalado. Obviamente que esse é um índice do tipo quanto maior, melhor, né? Então, pegando um exemplo aqui, ó, digamos que eu tenha receita de 3.074.000 para um ativo de 3.597.000, eu vou chegar a um giro de 0,85. Significa que a empresa girou seu ativo 0,85 ao ano, vezes ao ano, vez ao ano, né? Não chegou nem a 1. Não chegou nem a 1. Ou seja, significa que em um ano ela não está conseguindo ter vendas do volume do seu ativo. Bom, vamos lá. Precisamos pensar em diferentes segmentos para a gente entender o giro do ativo. Por exemplo, empresas que são intensivas em ativo mobilizado, como as indústrias, elas tendem a ter um ativo muito, muito, muito alto. Logo, elas tendem a ter um giro mais baixo. Empresas de serviço, elas tendem a ter ativo bem baixo. Consequentemente, elas tendem a ter um giro bem mais alto. Então, para a gente entender o número, o que significa esse número do ativo, do giro do ativo, é importante que a gente contextualize de que empresa, de que segmento nós estamos falando. Mas uma coisa a gente sabe, ora, para um ativo instalado, o ideal é que eu consiga extrair o máximo possível de receita líquida, sem aumentar o ativo. Isso é a maximização da produtividade. Quer dizer, eu aumento minha produtividade a partir do momento que eu faço com que o meu ativo, sem aumentá-lo, consiga produzir cada vez mais e gerar cada vez mais receita para a empresa. Essa é a lógica do giro do ativo. Tá? Então a gente sabe que existem negócios de alto giro e existem negócios de baixo giro. A complementação dessa discussão ela vai se dar na aula de rentabilidade, onde eu vou associar rentabilidade com alto giro e baixo giro. Tá bom? Bom, essa foi a aula sobre os índices de atividade. Se vocês tiverem dúvidas, não deixem de usar o fórum Tira Dúvidas ou anotem para a gente discutir no nosso próximo encontro síncrono. Um abraço e até lá.